Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje vamos falar sobre o livro O Romance da Floresta de Anne Radcliffe. Esse romance foi escrito em 1791, o narrador em terceira pessoa e o espaço em que a história se passa é na França, especificamente em Paris, né? No início começa em Paris e vai para as regiões ali mais bucólicas da França. Esse é o terceiro romance de Anne Radcliffe. Os romances que são anteriores a esses é o Castelo de Atlin em Dunbayne, de 1789, e o segundo romance de Anne Radcliffe é Um Romance na Sicília, publicado em 1790. Posteriormente, em 1791, ela publicou esse. De antemão, eu tenho que dizer que nós já temos resenha aqui no canal dos dois primeiros romances de Anne Radcliffe. O último, inclusive, que eu publiquei aqui foi os castelos de Dunbayne, de Atlin em Dunbayne, né? E, sinceramente, do último livro que eu li para esse, é um pulo magnífico. Esse aqui é muito superior, só para vocês ficarem interessados na resenha. Esse romance é narrado em terceira pessoa. E logo no início, o narrador nos dá uma grande lição. Ele diz o seguinte: uma vez que interesses sórdidos tomam o coração, eles congelam a fonte de qualquer sentimento afetuoso e liberal. São inimigos da virtude e do gosto. O primeiro, eles o pervertem, e o segundo, aniquilam. Chegará o tempo, meu amigo, em que a morte dissolverá as forças da cobiça, e a justiça permitirá a ela que retome os seus direitos. Após essa lição de moral que o narrador nos dá, nós somos apresentados a um casal, Madame Lamotte e o Monsieur Lamotte, que estão fugindo da França, né, do centro da França, para uma região esquecida ali, né, fugindo, porque o senhor Lamotte é um cara que era rico, tinha boas condições financeiras, mas começou a gastar exacerbadamente sua fortuna a ponto de perdê-la completamente. Os credores, então, decidiram adquirir as dívidas por meio da justiça, né? Então, eles estão fugindo, né, com alguns pertences em uma carroça para uma região bem longe ali, né, onde seus credores não consigam pegá-lo, né? O senhor Lamotte, né, e aí, logo no início da narrativa, nós somos transportados para essa capa aqui, podem ver que tem muita floresta, então esse romance é realmente o romance da floresta, uma história que se passa dentro da floresta, né? Aqui não remetendo só ao romance romântico, que também vai ter o amor aqui, né? A história que se desenvolve, mas é o romance mesmo, a história, né, de um fôlego maior que é contada em meio à floresta, né? E aí o senhor Lamotte percebe que a região em que eles estão indo é muito esquisita. Então ele diz: eu vou à frente, vou ali ver se tá tudo ok, né? E ele vai andando a pé, deixa ali a carroça, a esposa e o seu servo Peter, né, ali na região, e vai em busca, né, de ver se estava tudo certo, porque era tudo muito esquisito. E ele foi fazer tipo uma sondagem. Quando ele chega mais à frente, o que acontece? Alguns homens ali muito suspeitos pegam e prendem-o, né, dentro de uma casa lá. De repente, ele fica ali angustiado, doido para conseguir fugir, para pegar a carroça e nem sair daquela região. Ele simplesmente volta, né, aqueles homens e trazem com eles uma moça, né? E eles dizem assim: olha essa menina aqui, agora você pegue e leve ela com você. Aí, se você não quiser ir levá-la consigo, o que nós iremos fazer? Matar você. Então, o Monsieur Lamotte, sem muita escolha, diz: tudo bem, leva a menina, bora comigo. E aí ele pega essa jovem, coloca na carroça e vão andando. Essa moça se chama Adelina, aí a questão da pronúncia. A aventura continua com Adeline Lamotte, Monsieur Lamotte e Madame Lamotte na carruagem fugindo, né? Ela de algo que nós não conhecemos ainda e ele dos vilões, né, que o prenderam ali com aquela moça. E aí, de repente, a carroça quebra. E o senhor Lamotte, mais uma vez, procura ir à frente para ver se tem algum lugar em que eles possam descansar e arrumar a carruagem. Neste momento, o senhor Lamotte encontra uma abadia abandonada. E aí, eles decidem pernoitar naquele lugar. Como a abadia estava abandonada, eles, como não tinham também para onde ir, né, resolveram ficar naquela abadia. E aí, gente, lembre-se só dos elementos góticos que tem que ter na história, né? Então, nós sabemos que o romance de Anne Radcliffe
é um romance gótico, ela é a mãe do gótico, né? Então a primeira coisa que nós vemos aí é o locus terribilis, né? O lugar terrível. Aqui chegamos à abadia, o locus terribilis, né? O lugar terrível, o lugar que vai trazer inquietação. E a Adeline percebe logo que aquele lugar não é tão assim muito bom para ficar, né? Porque ela começa a ver ruídos, tem quartos infindáveis que você nunca encontra, né? O fim, portas que não se abrem. Um lugar extremamente imponente, grandioso, magnífico, mas ao mesmo tempo terrível, né? Traz um desconforto. Assim como a natureza também tem essa perspectiva, né? A natureza, ora é o lugar de refúgio para fugir, mas dentro da floresta tem ela também é um locus terribilis, né? Ela também é um lugar onde tem bandidos, ela é um lugar onde tem pessoas ruins que podem te pegar, né? Mas também ela é o lugar que proporciona beleza, né? E em vários momentos da narrativa nós vamos ver Adeline declamando poemas, sonetos, cantando, né? E sempre muito feliz. Também em meio à floresta ela vai encontrar muitas coisas bacanas que nós iremos falar mais à frente. Aqui nós chegamos no próximo capítulo, nós vamos descobrir a história de Adeline, né? Certo momento, Adeline está sentada em meio à floresta ali, em frente à abadia, conversando com a Madame Lamotte. E aí ela começa a contar que ela, na verdade, tem um pai, né? O pai dela, ela não cita o nome, mas o pai dela queria muito que ela virasse freira, mas ela não queria ser freira, então ela decidiu que não ia ser. E aí ela fala aqui que a freira, né, que tomava conta do lugar onde ela morava lá, né? Porque quando a mãe dela morreu, o pai a enviou para um convento. E ali ela ficou. Aí ele queria que ela virasse freira. E é interessante que, apesar dela ser muito jovem, ela é muito sagaz. E ela fala, olha, a freira sempre me tratou muito mal, mas quando meu pai queria que eu fosse freira, ela usou da dissimulação, começou a me tratar bem, como quisesse mostrar que ser uma freira era algo bom. Mas eu não caí nessa. Basicamente, né, parafraseando, ela falou isso. E aqui abre um parênteses para uma coisa que eu acho muito interessante, né? Esse traço da personalidade de Adeline. Porque mesmo ela vivendo na Idade Média, num momento em que as mulheres não tinham voz, não tinham vez, não tinham nem opção, né, de falar nada, era mais fácil uma pessoa se submeter a todas as vontades do patriarcado, ali, do pai terrível, né? Aqui nós vemos a presença do pai terrível. O pai que não respeita a escolha da filha e quer que ela vire freira, até que não sabemos por quê, né? Aqui logo eu já li o romance, então sei o final, mas quando eu comecei a ler, eu anotando no meu diário, eu fiquei pensando, será que ele não queria dar o dote, não queria pagar o dote, né, para que ela casasse? Então, para manter a fortuna com ele mesmo, ele resolveu que ela virasse freira para não ter gastos, né? Então, isso tudo me chamava a atenção. Mas por que ele fez isso? Então, é uma coisa interessante que a narrativa que nos apresenta para nos deixar inquietos. Mas por que ele fez isso, né? Quais são as explicações para isso? E a Adeline começa a contar essa história para Madame Lamotte, que muito fica ali, né, compadecida com a história da moça. E elas viram amigas. Mas aí, né, como sempre tem um contudo, todavia a intriga, né, tem que ter mais alguma coisa, o senhor Lamotte começa a fugir ali da abadia e ir para o interior da floresta. Adeline também costumava fazer isso. Ela sempre ia à floresta para declamar seus poemas. Ela tinha uma amiga que, a melhor amiga dela era uma corça, tinha muitas corças, mas ela gostava de uma em especial. E aí a Madame Lamotte simplesmente coloca na cabeça que Adeline está tendo um caso com o seu marido. E a partir daí, a opressão, a Adeline começa a sofrer, né? Essa opressão não só do pai terrível, mas também da senhora ali, né? Que vamos ver assim, ela tá fazendo as vezes de mãe dela ali, né? E ela começa a ter ciúme e começa a maltratar a pobre da menina. Gente, a Adeline fica extremamente deteriorada, porque se ela já foi abandonada pelo pai, o pai já, né, queria que ela fosse freira, ela não quis ser freira, ele jogou ela, entregou ela aos bandidos e mandou os bandidos levarem para bem longe. Então agora a única amiga que ela tinha, né, não é mais, porque acredita que ela tem um caso com o marido. Se bem que ela nem sabe do que se trata, porque que ela muda de um dia para a noite com ela, né? A rotina continuava a mesma, né? Madame Lamotte com ciúme de Adeline,
o Sr. Lamotte indo para o interior da floresta e a Adeline só cantando mesmo em meio a todos aqueles problemas. Aí Peter, que é o servo, né, vai ao ferreiro para consertar a carroça, né, sempre ali nas regiões, e ele descobre que tem alguém procurando o Sr. Lamotte. Ele fica muito perturbado, com medo, achando que os seus credores já estão em seu encalço, né? Mas aí ele decide ficar ali um tempo para ver o que é que vai dar. De repente, numa certa noite, aparece alguém, né, andando por cima ali nos arredores e em algumas partes da abadia. Então, o Sr. Lamotte entra nas regiões mais escondidas, né, para se proteger. E lá ele encontra um baú, né, secreto, e uma adaga também ele encontra, e um cadáver, né, o esqueleto do que fora um cadáver. Então eles ficam ali escondidos, morrendo de medo. Então, né, Adeline, né, depois que passa a noite todinha, eles têm que sair dali para ver o que é que aconteceu, se realmente tem alguém. Ninguém tem coragem de sair, então a Adeline diz, não, eu vou ver se, né, já foram embora, se tá tudo ok. E a Adeline sai, gente, para ver, né, o que estava acontecendo. E de repente tem uma cena muito interessante. Ela observa, alguém a observa, né? Alguém está a observando. E ela quer voltar para dentro, né, da abadia, mas de repente o cara, né, a intercepta e diz: não, peraí, eu tenho que falar com você. E todo mundo ali fica naquela tensão, deixa que, na verdade, quando o seu Lamotte vê a Adeline lá fora sozinha, tem um rio, um resquício de humanidade, diz: eu vou lá ajudar a pobre, né? A moça foi sozinha. E quando ele sai para ver o que estava acontecendo, imagina só a Adeline morrendo de medo: vou pegar o homem que está me protegendo. Deixa que, na verdade, aquele moço era Louis, né? Que é o filho do senhor Lamotte, que estava à procura do pai e da mãe. E aqui nós vemos uma conexão com o início da história, porque no início da história, quando tá todo mundo indo embora, do nada o narrador para e diz: a Madame Lamotte mandou uma carta para o seu filho, que trabalhava no regimento francês, era um soldado, e aí nós entendemos o porquê que o narrador está falando aquilo, né? E aqui, gente, é um capítulo bem interessante, que tem até uma coisa meio cinematográfica aqui, sabe? Apesar desse livro ser escrito lá no século XVIII, ele tem um elemento bem interessante, porque nós somos apresentados, a narradora fala que a Corsa estava seguindo Adeline, né? A Adeline estava andando displicentemente e de repente um homem as observa. Então, assim, Adeline é a caça, a Corsa é uma caça, né? E ali estava o caçador. E a gente já fica pensando: meu Deus, vou matar a Adeline, vou matar a Corsa, vai matar todo mundo. Aí, de repente, a história vai dar um plot. Não, é Louis, o filho do senhor Lamotte. Aí nós ficamos pensando, né, no meio da floresta, sem ter ninguém, nem uma festinha, nem uma rave, como é que a Adeline vai encontrar alguém para amar, né, para ser um par romântico? Aí está a resposta, né, do nada vem o Louis atrás dos pais. Então ali tudo vivia bem na região, estava tudo tranquilamente, mas de repente, minha gente, eis que a mãe, né, a Madame Lamotte, a mãe do Louis, percebe que Louis está se apaixonando por Adeline, mas ela não quer esse relacionamento, porque a Adeline é pobre, né? E além de pobre, ela está ali, né, dependendo da família, e ainda por cima tem um ranço, né? Porque Madame Lamotte acredita que a menina tem alguma coisa com o pai, né, dele. Então, assim, a pobre da Adeline não tem um minuto de paz, né? Então, a gente vai dar mais um tempo aí, né, na narrativa, passa-se alguns meses, tudo na paz, e de repente, a abadia, ela é cercada por pessoas estranhas, né? Homens armados até os dentes. E aí, de repente, minha gente, o que é que acontece, né? Eles estão ali escondidos, morrendo de medo, mas aqueles homens conseguem derrubar, né, a porta, entrar na abadia. E quando eles entram na abadia, Adeline desmaia de medo. Quem não, né? A Madame Lamotte, todo mundo ali morrendo de medo. E Adeline, no meio daquele desespero, desmaia, né? E quando a porta se abre assim, né? A cena descreve a porta se abrindo. Nós observamos um homem, né? Terrible, olhando a pobre, né? Olhando a Adeline caída ali no chão.
Mas ao lado desse homem, né, passa assim, a gente parece que percebe a cena, passa por ele outro jovem e Adeline o reconhece. Porque eu não falei para você ainda, a Adeline ficava cantando em meio à floresta, né, declamando seus poemas, e de repente, em um momento, ela é interrompida por um homem que estava a observando. Ela não contou para ninguém, porque além da Madame Lamotte, que era uma mulher amiga, confidente, deixou do nada de conversar com ela, então ela não falou nada, com medo de alguém achar que ela estava querendo entregar o senhor Lamotte, alguma coisa do tipo. Ela guardou o segredo, deixa que aquele homem se chama Theodore. E Theodore aparece na narrativa ali para ser um acalento, né, naquele momento. Então, nós vemos dois personagens sendo apresentados aí. Um homem que do nada é terrível, né, ali, e o Theodore que Adeline gosta de cara, né? E eles dois estão ali juntos, né, deitados, prestes a acontecer o quê? Ai, minha gente, tudo parecia bem para Adeline, né? Nossa, ela tinha agora dois pretendentes, só veja só. No meio da floresta, no meio do nada, a intriga da narrativa tem uma forma de levar dois jovens, né, belos e honrados, né, para que possam ser os pares aí, né, de Adeline. E aí a gente vai começar nesse momento da história. Quem será, né, o par de Adeline, desse romance romântico? Mas não basta só dois homens, né, nesse enredo. Tem mais um também. A gente vai descobrir que aquele homem que chegou é o Marquês. Ele é o dono da abadia. Ele tem uma casa ali por perto, né, mas ele de vez em quando vai ali na região e ele soube que tinha alguém na sua abadia, então ele vai lá para saber quem era, né? E ele descobre aquela família. E quando ele olha para Adeline, ele se apaixona pela menina. E então ele convence, né, ao senhor Lamotte entregar Adeline para ele, minha gente. É isso aí. Então aqui eu vou parar de falar sobre a resenha, porque se eu falar mais coisas vai acabar dando muito spoiler. E aqui geralmente eu faço um vídeo à metade, falando um pouco da narrativa para instigar vocês a lerem. E no final eu faço um diário de leitura para mim mesma, né? Para que depois, de alguns anos depois, eu possa ver o vídeo e lembrar da narrativa. Por isso que eu faço bem detalhada, contando realmente o final e spoiler. Vai chegar um momento que vocês vão ver um vídeo intermediário, então ali não assistam mais, porque provavelmente vai ter o fim da história. Mas aqui eu paro, né, a resenha, que vocês irão ler para descobrir. Quem é o par romântico de Adeline? Será que o Marquês vai conseguir ter o que ele quer em relação a Adeline? E o senhor Lamotte e a Madame Lamotte vão permitir, né, que aquele homem que só de ver já dá um temor, peguem a moça? Então aqui a gente vê que Adeline, ela está sofrendo uma grande opressão, né? Ela está no meio da floresta, foi abandonada pelo próprio pai, perseguida pela a senhora Lamotte, que é ciumenta por causa, né, da beleza e das circunstâncias ali, e agora ela está sendo perseguida pelo homem, né, que é o dono da abadia, um homem rico que quer porque quer possuí-la como amante, porque ele já é casado, minha gente. É isso aí, né? Então a gente já fica meio intrigado. E aí, o que vai acontecer com Adeline? É uma coisa que você precisa ler para descobrir. Não bastasse, né, a perseguição ali por parte daquele homem, também Adeline encontrou um manuscrito ali perto do baú e do esqueleto. E de repente o manuscrito fala o seguinte: ó você, quem quer que seja, a quem o acaso ou o infortúnio possa, a partir de agora, conduzir a este local, a quem falo para revelar a história de meus erros e pedir que os vingue. Vã esperança, ainda assim sinto certo consolo ao acreditar que é possível que o que escrevo agora possa um dia chegar aos olhos de alguém, né? Então ela vai lendo o manuscrito de um homem que fora preso ali na abadia há muitos anos atrás e que ele estava esperando a sua morte chegar, porque alguém queria assassiná-lo, né? E tudo que ele deseja ali é o quê? Que alguém escuta a história dele e também que possa de alguma forma ser vingado. E aqui, gente, a gente vê que tem tanto essas incertezas em relação à história de Adeline, como também os mistérios que envolvem aquela abadia. E aqui termina a resenha. Por que você precisa ler esse romance? Porque ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é rápido, ele é divertido. Você vai lendo, vai se interagindo e tudo mais. É interessante que quando você pega um romance da floresta,
vai passar o que é que pode acontecer numa floresta? Pode acontecer muita coisa. Então, é um livro extremamente divertido, é um livro gostoso de ler e eu acho que é especial para você. Agora eu vou começar a soltar spoiler e também falar sobre as questões dos elementos góticos no romance, que de certa forma esse é o que eu mais desejo, é fazer as leituras dos livros de Anne Radcliffe e documentar o máximo de informações sobre essas questões do romance gótico, né? Depois que você ler, você pode vir a terminar de ver o vídeo. Tchau para vocês que vão parar aqui. Depois, né, de todas essas observações dessa parte do vídeo que eu falei para vocês, Adeline fica totalmente presa ali sem saber o que fazer. De um lado, ela quer o amor de Theodore, aquele homem que a observava na floresta, que de cara ela se apaixonou, mas em um momento da narrativa ele queria conversar com ela e relatar que ela estava em perigo. Novidade, né, gente? A gente já sabia até aqui. E aí eles organizam um encontro, só que no dia seguinte ele não aparece. Adeline fica extremamente arrasada. Não basta só isso, o Louis também vai embora da narrativa, minha gente. O Louis precisa voltar para o regimento do exército francês e ele não pode mais continuar com Adeline. E antes de ir, ele se declara, diz que ama, mas ela diz que não pode assumir nada com ele porque ela só tem por ele amizade e gratidão. Mas ele vai embora, né? Mas quem não vai embora é quem? O Marquês de Montalto. Certo dia, o servo Peter decide ajudar Adeline a fugir. Eles combinam um determinado lugar, só que antes que Adeline pudesse fugir, é presa pelo Marquês de Montalto. Ele a leva para uma casa luxuosa e do nada, no meio da floresta, nós somos transportados para uma casa rica, em que há sons de alaúde e tem umas 4 ou 5 páginas de poesia que a Anne Radcliffe gostava dessas coisas, né? Anne Radcliffe gostava muito de poesia. Então aqui nesse livro você vai ver muitos poemas, muitos. Então, Adeline tem o desprazer de olhar para o homem que diz: olha, case comigo, eu quero você como minha amada, minha esposa, mas você é casado, mas não vou dar um jeito, você vai ser minha amante. E aí, dentro da casa, quando ele dá um vacilo, ela corre, né? E aí ela corre na floresta. E ele pega, mas não pega, e aquele negócio todo. E aí, quando ela estava prestes ali, né, ser pega, ela é surpreendida por quem? Theodore, que volta à narrativa. Ele fugiu do exército e veio em busca de Adeline. E ele a pega ali no meio da floresta, coloca numa carruagem e eles vão embora, batendo em retirada com toda a força do mundo. E então eles chegam numa estalagem e é interessante, gente. O romance se passa em todas aquelas coisas características da Idade Média. Afinal de contas, é basicamente onde acontece o romance, né? E então, minha gente, o que acontece? Ele, né, luta ali com o sargento, vamos dizer assim, o patente maior que estava em busca dele. E aí eles passam um tempo ali, Adeline ajudando. A galera ali da região disse para os soldados deixarem ele ali livre, porque ele estava muito doente, ele tentou salvar a amada dele. Então, assim, gente, acontece muita coisa, tá entendendo? Na história, acontece muita coisa sempre ao mesmo tempo. Mas então, né, em um momento em que eles estavam ali duelando, o próprio Montalto vem ao lugar para ir atrás de Adeline. E aí o Theodore, mesmo ferido, né, que já havia lutado contra os soldados, agora luta contra o senhor, o Marquês Montalto. E ele é ferido, mas ele também fere. Então ele consegue ferir o Montalto, que é obrigado a se retirar ali da narrativa para se recuperar. E o Theodore levam-no preso, levam, né, para a prisão. E ali a Adeline fica num desespero só, né? E aí eles conseguem levá-la novamente para a abadia. Mais uma vez nós somos levados para a abadia e lá, minha gente, o negócio piora. Por quê? O Marquês de Montalto não quer só agora ser amante dela, não. Ele quer que o senhor Lamotte, né, mate a moça com aquele punhal que ele encontrou lá no meio da abadia. O senhor Lamotte ficou assim: peraí, mas eu não queria casar com a moça, agora já quer matar? E mais uma vez a gente fica se perguntando por quê? Minha conjectura quando estava lendo é que orgulho ferido. Ah, ela não quer ser minha por bem, né? Feriu meu orgulho, fugiu, vou matá-la. Foi assim que eu pensei, né? E você também provavelmente pode pensar ou ter pensado nisso, né? Porque se você está assistindo aqui é porque você já leu.
E então, minha gente, veja só você, né? Aquele negócio todinho aqui, aquele moído, vai, não vem, pega, não pega. Agora a Adeline está em maus lençóis. Mas, mais uma vez, o senhor Lamotte tem um pingo de consciência e decide ajudar a Adeline fugir, né? E a Adeline foge, minha gente. A Adeline foge e vai para outra região. E aqui a gente pode perceber que, né, algumas características interessantes do romance gótico permanecem, né? A moça oprimida sendo perseguida pelo um exemplar do patriarcado terrível, né? Nós temos segredos também aí, o segredo da abadia, o segredo do pai de Adeline, quem é esse homem que nós não conhecemos. Mas aqui na narrativa fica meio que assim, nossa, mas o que é que tem a ver, né? Que interessa ser quem é ele ou não. Né? E aqui você fica pensando, não, mas todo romance gótico não tem que ter um elemento sobrenatural que venha assombrar. Lendo esse romance você percebe que o insólito aqui são só os sonhos de Adeline, porque ela, depois que ela pega aquele manuscrito e ela lê, né, o fato com aquele homem, ela começou a ter sonhos, né? Sonhos terríveis com o que esse homem passou, né? Então, de assim antemão, a gente vê que o sobrenatural é isso, mas aqui é mais a moça sendo oprimida, a moça fugindo, né, dessas vontades desses homens terríveis, né, o senhor, o Marquês de Montalte. E ela fugindo também da vontade do próprio pai, né? É interessante a descrição do romance, né? Do nada, a Adeline foge, né? E agora ela foge com Peter, com a permissão do senhor Lamotte. E o Peter diz, não, eu vou levar a Adeline para a casa da minha irmã, ela fica uma temporada lá, depois ela vai para outra região. E aí eles vão para esse lugar. Nessa nova região, nesse novo lugar, né, onde Peter levou, Adeline se destaca pela sua educação e sua familiaridade com os livros. Então, ela cai nas graças do senhor Laluc, que é tipo um padre ali que fica ali nas regiões. E ele tem uma filha chamada Clara. Clara, de cara, se apaixonou por Adeline e ali eles viveram juntos. Só que o senhor Laluc, ele tem uma enfermidade no coração. Chegou um momento em que o médico disse, seria bom você mudar de ares, né, para que você possa se recuperar. E aí eles vão fazer uma viagem, tem até um barco, navio ali, e a Adeline começa a se movimentar por outras regiões. É bem interessante essa parte no livro. E nós sabemos que todos esses elementos do livro não foram feitos de experiência pessoal da própria escritora. Na verdade, ela lia muito relatos de viagens e assim ela transportava aqueles relatos, aquelas experiências lidas para os seus romances, né? E isso é bem interessante. E aí nós vemos a Adeline tendo um pouco mais de alívio na vida dela. Mas ela sempre pensando no que havia acontecido com Theodore, né? Mas, como sempre, né, aqui nos romances góticos acontecem os milagres. De repente, eles estão em um determinado lugar e quem aparece na narrativa é o próprio Louis, né? Filho de Lamotte, Madame Lamotte e o Monsieur Lamotte. E Louis está à procura do pai de Theodore, porque Theodore está prestes a ser executado. E eles foram na casa do pai, né, e não conseguiu encontrar. E aí, quando ele estava ali na estalagem, ele encontra Adeline e imediatamente encontra quem? O pai de Theodore, que nada mais é do que o senhor Laluc, né? É o pai e Clara é a irmã de Theodore. E ali a família fica muito feliz em saber que a Adeline né, tem o amor, né, de Theodore. E aí eles vão em busca de encontrar esse rapaz que está prestes a ser executado porque ele é um desertor. Então, minha gente, aqui começa todas as reviravoltas possíveis na narrativa. Porque para, né, saber o que estava acontecendo ali com Theodore, em busca de trazer a inocência dele, eles vão atrás, né, de explicar por que Theodore agiu daquela forma, por que ele feriu o Marquês de Montalte, por que ele desertou, por que ele feriu um soldado quando tentou prendê-lo. Então a gente começa essa busca na defesa de Theodore, é que faz toda a verdade dos fatos a virem à tona, né? E aqui é interessante falar sobre isso, porque os segredos, né, encobertos, que sempre vêm à tona para trazer a verdade, a luz, né, sobre a opressão. Então é isso que acontece. E quando Theodore estava prestes a ser executado, eis que as circunstâncias trazem a verdadeira origem de toda aquela situação, né? Porque um dos servos do senhor, né, do Marquês de Montalte, acaba contando que o Montalte é um farsante, é um cara muito ruim
ele acabou fazendo o quê, minha gente? Ele acabou matando o próprio irmão para assumir, né, o título ali, né, de Marquês de Montaut. Então, gente, agora nós entendemos aqueles sonhos de Adeline, né? Na verdade, o seu pai se chama Henry Montaut, o verdadeiro Marquês de Montaut. E certo dia ele foi surpreendido com o seu fiel servo, e o ano era 1642, e ele é levado para uma abadia, né, que fica na floresta de Fontaineville, né, não sei se a pronúncia tá correta, na abadia de Sainte Claire, né, e lá ele fica preso por vários dias até que o Philip, o seu meio-irmão, que mandou sequestrá-lo, determina o seu assassinato. Interessante é que Adeline, ela tem vários sonhos enquanto está na abadia, de um homem que está sendo torturado, prestes a ir, né, a ser assassinado. Ela também leu o manuscrito, em que eu já mostrei aqui para vocês, em que o manuscrito fala que ele deseja que alguém escute a sua história e que possa fazer justiça. Então o romance termina com a gente tendo essa grande revelação, né, que Adeline, na verdade, não é uma órfã qualquer, ela é uma herdeira, ela é uma marquesa, né, filho de marquês, e que teve sua história totalmente usurpada por um tio ganancioso, né? É muito lindo e ao mesmo tempo triste, né? Mas, graças a Deus, no fim da história, Adeline fica bem com Theodore, pelo menos isso. O bem é recompensado, mesmo com todas as injustiças. E dentro desse contexto, né, o Henry Montaut, o verdadeiro marquês, né, ele tem a sua justiça na vida da própria Adeline. Mas para que toda a sua artimanha fosse perfeita, ele teria que matar a filha, né, desse homem, que nada mais é do que a própria Adeline, né? Então aqui nós fechamos o enredo de uma forma surpreendente. Temos um plot twist, sim, porque a gente não imagina isso. Eu mesma não imaginava. Eu pensei em várias outras possibilidades, mas esse é o final e eu achei super incrível. Então, assim, na verdade, o pai de Adeline é o tio de Adeline e ele quer matá-la, porque não quer que ninguém perceba que ele não é o verdadeiro rei, não, o marquês não só da abadia, né, de Montaut, mas também de algumas outras riquezas. E aqui, quando a mãe de Adeline morre, ele resolve enviá-la ao convento e ali, né, matá-la para que ela não seja a herdeira legítima. E o cara que casar com ela, né, que realmente aqui se torna o herdeiro legítimo. E assim a pobre de Adeline passa por todas essas circunstâncias, né? E agora está prestes a perder o seu esposo. Mas eles conseguem achar o servo, né, do Marquês de Montaut, que conta toda a verdade, né, sobre aqueles fatos. E aqui aparece um segredo muito interessante, porque de imediato nós sabemos que o Monsieur Lamotte é uma pessoa bem volúvel, né? Mas não é uma pessoa ruim. E nós descobrimos que, na verdade, aquelas caminhadas secretas do senhor Lamotte é que um dia ele resolveu virar um assaltante para ter dinheiro para cuidar da família. E ele assaltou justamente o Marquês de Montaut, que estava passando por ali, né? E ele acaba indo se vingar e encontra Adeline, que é quem? Sua sobrinha fugida, né, que ele mandou matar, mas ninguém teve coragem de matar, e ela tá por ali, né, de paisagem. Então, assim, a gente percebe que tanto ele queria casar com ela, pra, né, por meio do incesto, ele ter os bens, mas quando ela não quis, eu vou matar logo, e aí o negócio fica para mim. Então, aqui nós percebemos, gente, que como essa história ela é bem redondinha, bem, assim, divertida, ela não é cansativa e ao mesmo tempo dá um plot twist na gente, né? A gente fica sem saber muito bem o que é que está acontecendo, mas de repente nós somos apresentados a esse final incrível. Então, neste terceiro romance de Anne Radcliffe, nós podemos ver todos os elementos goths possíveis que devem ter numa narrativa, né? Que é as convenções banalizadas de castelos abandonados, abadias abandonadas, florestas sombrias e sinistras que abrigam marginais, né, vilões, rufões perigosos que tentam pegar a mocinha oprimida pelo o patriarcado terrível, pelo homem que quer, porque quer que as suas vontades sejam aceitas em detrimento da vontade da própria mulher. Então, todos esses elementos nós encontramos aqui. E mais além. Outro elemento muito importante aqui, e que aqui é bem definido, diferente
primeiro romance de Anne Radcliffe, que é Os Castelos de Athlin e Dubaine, enfim, é que aqui nós percebemos que o ideal de ser humano perfeito é bem descrito. Adeline, no início da narrativa, tem a sua descrição física como uma mulher bela, perfeita, mas não é só isso, né? Ela é descrita como uma pessoa resiliente em meio a toda a turbulência, né? Em meio aos castelos abandonados e sombrios, em meio às florestas perigosas, ela se mantém firme no seu caráter, na sua honra, né? E assim a gente vê que o romance gótico, principalmente o romance de Anne Radcliffe, tem essa personagem ideal. E aqui nós percebemos realmente um maniqueísmo entre bem e mal, né? Desde o início, as pessoas, os personagens, eles têm, né, as suas características bem definidas, são tipos, né? Ela é o tipo da moça perfeita, a princesa honrada. Já o Marquês de Montaut é também um tipo, né? O homem mau, perverso e assassino. O senhor Lamotte foge um pouco, né, dessas questões, porque ele é em certo tipo, um personagem cíclico, né? Ele começa sendo um fanfarrão que gasta sua fortuna, depois ele acaba, sabe, quase se tornando um marginal, mas aí em determinado momento ele se redime, ele solta a Adeline, mas no final ele acaba sendo, né, ele teve que ser preso em determinado momento, porque afinal de contas ele assaltou a mão armada o Marquês de Montaut, mesmo que ele merecesse, né? Mas não justifica. Agora já o Theodore é justificado, né? Porque ele foi em legítima defesa, em defesa da honra de Adeline, que ele feriu o Marquês de Montaut. Por isso que ele também é justificado, porque ele fugiu lá do exército, né, para salvar Adeline. Então, assim, nós podemos perceber que, mesmo em meio a toda essa questão aí, o bem ali tem que ser, o bem ele tem uma característica forte na personagem principal da narrativa, né? E desde o início nós temos uma lição de moral, como eu li para vocês, né? O narrador diz que se você faz coisas erradas, você vai se lascar. Então, no final da narrativa, a gente tem que ter essa redenção. Mesmo em meio a toda essa turbulência, esse mundo terrível que o gótico, esse grotesco, esse sublime que vem à tona por meio do romance. Porque a floresta é terrível, a floresta é tenebrosa, mas dentro da floresta tem a Adeline, que está ali tentando sobreviver em meio ao caos, né? E dentro da floresta tem o Marquês de Montaut, que é o mal, o homem perverso, o homem ganancioso que só pensa em seu bem-estar. Mas também tem Theodore, um homem capaz de negar-se a si mesmo em prol do bem de uma pessoa oprimida e indefesa, como a personagem Adeline. Dito isto, as características do romance aqui, né, mais importante que é do romance gótico, é justamente essa capacidade da personagem, a heroína, né, Adeline, representar os valores dessas pessoas que, mesmo em meio ao caos, decidem ser boas, né, e assim elas são recompensadas no final. De acordo com o artigo Anne Radcliffe e a racionalização do romanesco, ambiguidades, né, de André Sanchez Astorino, ele fala que essa característica do romance gótico, né, em que tem um personagem, um tipo ideal, um herói, que no caso aqui é uma heroína, que vai representar esses valores, né, não é uma coisa aleatória. Isso é uma característica do romance, e eu vou ler para vocês aqui, né. Trata-se de uma das características daquela categoria narrativa cuja natureza mais escapista foi constantemente associada à literatura de terror. Romance, termo comumente traduzido como romanesco ou ainda romance romanesco pela crítica brasileira, né? Fry afirma que, invariavelmente, em uma obra desse gênero, há um herói, ou no caso específico The Romance of the Forest, uma heroína que passa por série de aventuras e combates dos quais sempre emerge vitorioso, né? Ou seja, há um progresso narrativo, claro que recompensa o lado positivo da escala moral estabelecida. Então aqui o romance, né? Esse romanesco, que é até tem uma distinção entre o romance e o novel, né? Que aí eu não vou falar sobre isso agora porque eu não compreendi ainda muito bem, mas pelo que eu entendi, o romance, né, o romanesco, ele tem mais a ver com as novelas de cavalaria, em que tem sempre um herói, né, que remete muito ao ideal da Idade Média, né, um herói que é bom, virtuoso, que busca pela justiça. No caso do romance de Anne Radcliffe, o herói aqui é substituído pela heroína, que ela usa suas armas para buscar o bem, a virtude, né?
independente. No caso, a Adeline, ela quer ser uma mulher livre, que amar quem ela deseja, quem ela escolhe, né? E ela vai usar a força que ela tem, que na verdade é o quê? A virtude de dizer não, né? Independente da situação, né? E dentro desse não, ela encontra pessoas que a ajudam a superar suas dificuldades, a natureza, o destino, a floresta, né? E tudo mais. Mas aqui, e já o novel é mais está mais relacionado ao realismo, é mais ou menos por aí. Depois eu vou ver se eu estudo mais e trago um vídeo sobre isso para vocês. Então, o romance tinha essa relação com a Idade Média, com o romanesco, com as canções de gesto, né? Por outra vez, o novel tem a ver mais com a questão realista. Então, aqui, o escritor até fala, era utilizado como certa intenção genérica, distinguindo-se do romance novel e da representação da vida contemporânea, ou seja, né, o romance de Anne Radcliffe quer remontar a esse passado, né, romanesco, em que existe uma heroína que combate todo o mal ali, né, com a sua resiliência, com a sua força e com a sua moral, né, remetendo para essas canções de gestos, esses heróis, né, do romance e das novelas de cavalaria. E aí, como podemos perceber, o bem sempre é recompensado no romance gótico de Anne Radcliffe, né? Então, ao final da história, né, quando tudo foi esclarecido, a nossa personagem Adeline e Theodore se casam e vivem muito bem. Como a Adeline agora foi apresentada aos seus familiares, né, condes, condessa, ela tinha a chance de viver na corte francesa, mas ela prefere viver ali na simplicidade com o senhor Leluc, o pai de Theodore, numa casa simples. Muito linda a descrição dessa passagem. Mas eu quero ler as últimas palavras do romance para vocês, que diz o seguinte, ó. Suas vidas no passado deram um exemplo de como enfrentar as provações com bravura e o presente de virtudes grandemente recompensadas, e essa recompensa eles continuaram a merecer, pois a felicidade deles não era contraída, mas difundida para todos os que chegaram à esfera de sua influência. Os indigentes e infelizes regozijavam-se com as suas benevolências, os virtuosos iluminados em sua amizade, e seus filhos em paz, cujo exemplo imprimia em seus corações os preceitos oferecidos e seus entendimentos. Então aqui nós podemos perceber que é um romance belo, um romance que traz esses tipos, né, muito bem definidos. E é interessante aqui, né, os segredos são revelados, né? O grande mistério aqui do romance, ele tem vários, né, nuances, mas sempre a verdade vai aparecer para transfigurar todo engano, toda maldade, toda injustiça. Então, é um romance, gente, que pode parecer simplório nos dias de hoje, né? Afinal de contas, na pós-modernidade, a verdade é relativa. E aqui nós temos um romance em que a verdade não é relativa. O bem é o bem, o mal é o mal. E nós temos uma personagem, uma heroína, que nos mostra o caminho da virtude, né? Que ele é que realmente é recompensado no mundo. E eu amei isso, gente. Eu acho que esse livro é incrível. Em comparação com o primeiro romance de Anne Radcliffe, é um salto gigantesco, né, para o sublime, né? E aqui eu vou parar a resenha. Logo, logo eu farei um vídeo para vocês comparando, né? Eu vou ler todas as obras de Anne Radcliffe, faltam na verdade 3. Eu vou fazer um vídeo sobre ela e comentando sobre os livros. Por isso que eu não fiz nenhum traço biográfico aqui de Anne Radcliffe, somente os livros, que depois eu irei fazer isso. Então, livro nota 10. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, né? Coloca um like aí e compartilha, porque afinal de contas a gente faz esse trabalho para compartilhar informações. E é isso. Tchau para vocês.